Uma pessoa demora 8 segundos até achar o telefone. Enquanto você procura o celular, o trânsito não para. Oi, amiga, já tô chegando. Acabei de passar no... Usar o celular dirigindo já é a terceira maior causa de mortes no trânsito do Brasil. Não vire estatística. Um segundo de desatenção pode custar caro. No trânsito, o sentido é a vida. Um crime Uma bárbaro parceria foi Rádio cometido. Senado. Uma pessoa foi degolada. Muito sangue no chão. E o suspeito tem apenas 10 anos. Arma do crime? Linha de pipa com cerol. Não deixe seu filho se tornar um criminoso. Oriente-o a não usar cerol em pipas. Usar cerol é crime. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Já estamos ao vivo pelo site radio3l.com, também pelo Facebook 3VL, pelo Instagram, @3VLWebRádio e também no YouTube, canal 3VL. Terça-feira é dia de Direito em Foco. Hoje receberemos, por meio de videoconferência, o grande Adeilson Mendes para falar com o Dr. José Geraldo de Moraes sobre as inovações em meio à crise. E para você que deseja participar com a gente, anote o WhatsApp da Rádio 3VL, DDD 31 99488 7601. E antes de começar o programa, temos um recadinho bem rapidinho do Pedal Gel. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Muito
Muito bem, agora sim voltamos em definitivo. Mais uma vez, lembrando que vocês podem participar aqui com a gente através do WhatsApp da Rádio 3VL, é o DDD 31 99488 7601. Hoje receberemos, através de videoconferência, estamos recebendo a Adeilson Mendes para falar sobre inovações em meio à crise. Para apresentar o nosso convidado de hoje, muito boa noite, doutor José Geraldo de Moraes. Boa noite, Thales. Boa noite, nossos queridos ouvintes, internautas. Boa noite, Adeilson. Boa noite, doutor José Geraldo. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer todo nosso. Um prazer enorme recebê-lo aqui. Thales, o Adeilson ele é contador, ele tem MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria, especialista em lucratividade, empresário, palestrante e diretor da E2BH Consultoria Financeira. Ele se dedica em compartilhar conhecimento como forma de nutrir os jovens, interesse com foco no empreendedorismo e na inteligência financeira, como alternativas de desenvolvimento sustentável. Tem como propósito apoiar sonhos, compartilhar valores e contabilizar resultados plenos. Isso é muito motivador, viu, Adeilson? Que bom, fico feliz. Eu acompanho seu trabalho, sei que você tem um trabalho muito bacana de trabalhar com os empreendedores, né? Criando essa motivação, trazendo novas práticas, trazendo práticas relacionadas ao surgimento, à manutenção, ao controle de empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, né, que precisam tanto de ajuda. E esse tema de hoje ele veio bem a calhar. Por quê? Porque ele traz para a gente um assunto muito interessante, que é a questão das inovações. Todos nós, né, o mundo todo, aí quase 5 meses, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história, né? Talvez a última crise nesse porte foi há 100 anos atrás, ou durante as guerras, e o ser humano ele teve que buscar novas direções em suas vidas. Nós estamos tendo que buscar novas direções e sermos inovadores em tudo que fazemos, não é? Nosso dia a dia, nossos trabalhos, e principalmente as empresas. Uma lição que essa pandemia trouxe para todos nós é que, por maior que sejam as empresas, por mais poderosas que sejam, elas dependem quase que exclusivamente do material humano, né? Do capital humano. Não existe produção sem pessoas, não existe produção sem trabalhadores, e se não existe produção, não existe renda, não existe produção de riqueza, não existe nada. Então, as empresas, nesse cenário pandêmico, elas estão tentando buscar inovações, formas de inovar para se manterem vivas, né? Haja vista, é claro que cada estado, cada município tem um trabalho relacionado às medidas de controle de transmissão da Covid, mas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós estamos observando o fechamento quase que total do comércio. Então, muitas empresas se viram numa situação muito delicada de quebrarem mesmo, de fecharem suas portas. Então, as poucas empresas, ou uma parte dessas empresas que vão conseguir sobreviver a essa pandemia, elas terão que buscar inovações. Então, fala um pouquinho para a gente o que você entende no seu trabalho, nas suas palestras, como inovações. Que pergunta ótima, viu, doutor José Geraldo? Isso me dá a oportunidade de explicar um pouco e desmistificar também um pouco sobre a inovação. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, o convite. É uma honra estar aqui com você, com o Thales, na Rádio 3VL, para tratar desse assunto, que é um assunto que realmente existe uma carência, principalmente entre as pequenas e médias empresas. E essa carência existe justamente pelo mito, né, doutor José Geraldo? Quando a gente vai falar de inovação, o que a maioria das pessoas pensam? Inovação é aquela coisa que acontece que muda todo mundo. É algo extraordinário. É algo que vai sair na grande mídia. É algo fantástico. E é um conceito totalmente errado. Porque, segundo o Manual de Oslo, que é uma conferência onde eles compilam e fazem um trabalho muito, muito bem específico sobre inovação com os países da OCDE e também agora para os países latinos, eles falam que a inovação ela é todo aquele arcabouço que você
de incrementos ou inovações de fato que sejam radicais. Como assim, Adeilson? O que são inovações incrementais? Toda inovação é aquilo que é novo, seja para o mercado ou para a empresa. Tudo aquilo que eu coloco de novo na minha empresa é uma inovação para a minha empresa, desde que eu tenha uma mudança significativamente no meu produto, no meu serviço, no meu atendimento. Se é novo para a minha empresa e tem uma mudança significativa, já é considerado uma inovação. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma padaria. Eu nunca vendi pizza na padaria. Existem outras padarias que vendem pizza. Quando eu coloco a primeira vez a pizza na minha padaria, eu estou inovando para mim, na minha empresa, pela primeira vez. Mais para frente, isso vai deixar de ser uma inovação na minha empresa porque já se tornou algo comum. Mas esse tipo de inovação é classificado como uma inovação incremental. É quando eu absorvo algo que já existe e aprimoro o meu negócio fazendo uma melhoria. Só que também existe aquele outro tipo de inovação, que é a inovação radical, que é as famosas inovações que são as disruptivas, que mudam o mundo. Por exemplo, um caso recente é o Uber. Sempre existiu a necessidade de se locomover. Carro, quantos anos já não existe carro? Táxi, quanto tempo já não existe carro? Só que aí a pessoa pegou uma necessidade, ele verificou a possibilidade de usar a tecnologia e juntar pessoas que estavam precisando de renda, ele fez um bem bolado e criou uma inovação que nós chamamos de inovação radical. Ele mudou todo o ecossistema, ele teve que mudar legislações, criou um novo emprego, foi totalmente disruptivo. Então, desde aquele empreendedor que não vendia pizza na padaria dele e começa a vender pizza, até a pessoa que criou aplicativos como Uber, 99 e vários outros, são inovações. Em tamanhos e portes diferentes, sim, mas tudo isso é inovação segundo o Manual de Oslo, que é a maior referência, que a OCDE, que os países, as maiores potências, classificam como inovação. E, dentre as inovações, eles ainda classificam as áreas da inovação, porque tem como nós inovarmos no produto, que é você, de fato, ou melhorar um produto, ou você transformar totalmente um produto, que é a inovação do produto. Existe a inovação de marketing, que é quando você inova na forma de fazer o marketing dos canais de venda, da precificação, mas aí é, de fato, voltando, ou algo novo, ou algo que realmente vai fazer uma transformação, não é simplesmente mudar o preço. Existe uma inovação do processo, que é, por exemplo, quando o Henry Ford e Taylor descobriram linha de produção. Eles fizeram uma inovação no processo que mudou totalmente a forma de produzir. E também existe a inovação organizacional, que é a forma como o empresário organiza a sua empresa, ele também pode inovar e pode fazer com que a sua empresa seja mais ágil, mais eficiente, através de uma inovação organizacional. São esses 4 tipos. Inovação de produto, de marketing, organizacional e de processos. Então, doutor José Geraldo, na minha visão, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é uma mudança significativa na empresa, no mercado, para o mundo, é uma inovação. E é um mito, porque muitas pessoas pensam que inovação é só algo extraordinário, né? Não é verdade? É claro. Então, assim, indo para a prática, né, para a questão da gestão de empresas, como eu havia falado anteriormente, nós estamos em um cenário pandêmico que muitas empresas fecharam as portas, né? Elas foram impedidas de abrir por causa do seu tipo de atividade, não é considerado essencial, e existe agora uma possibilidade de reabertura. Mas só que nós sabemos que as empresas, muitas delas, não têm uma liquidez, não têm uma reserva para ser queimada, e elas vão voltar um mercado reduzido, porque também a renda do trabalhador diminuiu bastante, não é? E elas vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Vamos pegar um exemplo de um restaurante, por exemplo, né? Um restaurante que abria todos os dias, que tinha um movimento enorme, que não havia essa preocupação de encher o salão do restaurante, né? As mesas todas juntas. Como que um empresário que ficou aí 4 meses fechado, que gastou todas as suas reservas pagando aluguel, pagando empregado, mantendo empregos, como que ele pode voltar para si e tentar inovar, né? Qual que são os mecanismos que ele pode pensar em inovar para que na hora que ele possa abrir as portas, ele tenha uma nova perspectiva de mercado, um novo consumidor que vai ser muito mais exigente em relação à questão da higiene, né? Como que ele pode
E quais são os caminhos para o empresário? É claro que eu dei esse exemplo, mas acredito que se estende a qualquer atividade, né? Como que ele pode ser nesse aspecto, Adeilson? José Geraldo, que pergunta boa. Isso me dá a oportunidade de explicar e de relembrar que todo o avanço da humanidade, ela se dá pela dificuldade. Se hoje nós temos um celular para se comunicar, foi porque algum dia alguém cansou de orelhão. Se hoje nós temos um carro para se locomover, foi porque algum dia alguém cansou da carroça e de outros meios. E todo o avanço da humanidade, ele se dá pela dificuldade. Então, com base nisso, aquele empreendedor da área de alimentação que está fechado, que não conseguiu se reorganizar ou organizar durante essa pandemia e vai reabrir, a primeira coisa que ele precisa fazer é uma checagem interna sobre se o negócio dele está ou não no caminho certo. Porque no começo da crise, hoje nós já temos um período muito grande que muitas empresas ficaram fechadas. Mas o que aconteceu, doutor José Geraldo, é que no início da crise, muitas empresas já quebraram logo no início. Nos primeiros meses, lá no primeiro mês, 15 dias de fechados, já tiveram empresas fechando. E aí eu até vi muitas memes na internet falando, olha, o atestado está Covid, mas não foi Covid a falência da empresa. Foi por outros motivos. Foi por um motivo antes da pandemia, que é a falta de organização do empresário. Então, o que a gente tem para dizer para o empresário que precisa inovar? Dinheiro é importante? É lógico que é. A criatividade é importante? É lógico. Mas existe uma série de fatores que precisam ser juntados para que consigamos ter o resultado da inovação. Então, o que acontece? Aquele empresário que quebrou no início, o problema dele não era a pandemia. O problema dele era a falta de fluxo de caixa. Era uma empresa pesada, com custos altíssimos. Às vezes vendia muito pouco online e às vezes tinha um salão enorme e também não estava cheio, como você falou. E essa série de problemas que ele nunca parou para avaliar, porque sempre estava ali na sua zona de conforto. Todo mês pingava alguma coisa na conta dele, deixava ele tranquilo. Com a pandemia, ele viu que não era lucrativo o negócio dele, teve que fechar. Ponto, essa é a primeira parte. Segundo, aquele que conseguiu sobreviver. O primeiro mês quem quebrou não foi Covid. No segundo mês, terceiro, sim, aí já começa a pesar no caixa, já começa a pesar nas estruturas. Mas ainda assim tem os persistentes, que tiveram um fluxo de caixa melhor, que tiveram uma organização melhor, talvez tiveram acesso a crédito, tiveram pessoas que puderam ali apoiar para que ela pudesse continuar. O que essa pessoa tem que fazer para ela continuar na jornada? Primeiro, check-up. Assim como nós fazemos com o nosso corpo, nossa saúde, também nós temos que fazer com a nossa empresa de forma recorrente. José Geraldo, durante as minhas palestras, ano passado eu fiz 65 palestras pelo Brasil, em mais de 13 estados. E eu sempre levo esse tema, que é o ciclo de vida da empresa. Nós precisamos entender que toda empresa tem um ciclo de vida. Pessoas e empresas são muito parecidas, têm um ciclo de vida. Nascem, elas vão evoluindo, chegam no crescimento, até chegarem à maturidade. Quando chegam na maturidade, elas começam a entrar em declínio. Isso é para toda e qualquer empresa, independente do porte. E é por esse motivo que as empresas precisam inovar. Porque quando elas inovam, elas voltam para a etapa do crescimento e não caem no declínio. Grandes empresas se perderam ao longo dos anos porque não perceberam que elas precisavam inovar. Um grande exemplo é a Kodak. Provavelmente você vai lembrar, a Kodak tinha uma lojinha de fotografia em cada esquina do mundo. E cadê a Kodak hoje? Um mundo onde todo mundo quer tirar foto, onde foto é tudo, onde tem aplicativo só de foto, cadê a Kodak? Ela esqueceu que era um ciclo de vida. A potência que era a Kodak quebrou. Mas nós temos exemplos positivos de que perceberam isso. Como, por exemplo, um caso brasileiro, as Havaianas. As Havaianas sempre foram aquelas azulzinhas que a gente usava o preguinho da Gerdau embaixo para poder render um pouco mais. Mas elas perceberam que começaram a entrar em declínio. E aí reformularam todo o modelo de negócio. E hoje, para você comprar Havaianas, tem que fazer até financiamento. O que o empresário precisa fazer? Ele precisa saber que inovação não é só na crise, é o tempo todo. Aquele dono de restaurante que não vendia, por exemplo, online, ele já estava perdendo venda antes da pandemia. Porque enquanto ele não vende online, hoje, querendo ou não, você como um advogado sabe, a rua está cada dia mais perigosa, as pessoas estão saindo cada vez menos, o trânsito diminui o fluxo de pessoas, as pessoas querem mais comodidade, e os aplicativos fazem isso. Então uma forma se eu não vendo online, eu posso entregar online, seja através de um aplicativo, seja através por conta própria. E hoje os restaurantes puderam vislumbrar isso muito bem e muitos sobreviveram à crise por causa dos aplicativos. Ponto, essa é a primeira parte. Segundo, eu vou avaliar se eu tenho um salão. Justifica eu ter um salão?
Eu tenho que entender meu público-alvo. Meu público-alvo quer preço, meu público-alvo quer qualidade. Porque qual que é um outro grande problema, José Geraldo? Daí voltando já para a área financeira. Às vezes eu quero entregar um produto muito bom, mas eu não coloco o preço adequado. E aí eu não tenho margem para ter lucro suficiente para poder inovar. Por quê? Para poder inovar, eu tenho que testar. Como que eu vou saber se a minha ideia vai dar certo ou não? Eu tenho que colocar em prática. E isso, querendo ou não, gasta dinheiro. Você vai errar no processo. Você pode perder clientes testando. Você pode perder produtos. Então, o empresário ele precisa ter uma margem de lucro que dê para ele a liberdade para inovar, para arriscar, para tentar algo novo. E muitos empresários não pensam nisso. Eles pensam em viver no limite. Então, para poder inovar durante a crise ou depois da crise, o empresário precisa fazer um check-up interno e ver os meus processos estão corretos? Eu estou atendendo de fato as expectativas do meu cliente? Eu tenho inovado no meu processo de produção do alimento? Eu tenho inovado na minha forma de divulgar o meu produto? Eu tenho inovado na minha forma de vender? E esse check-up vem junto com a estruturação financeira, de saber se financeiramente ele está preparado para tentar. Existem dois caminhos. Existe o caminho de ir sem dinheiro, existe o caminho de ir com dinheiro. Obviamente que com dinheiro você tem uma possibilidade maior de errar. Quando você não tem recursos, você precisa ser mais assertivo. Mas existem cases de sucesso de pessoas que, mesmo sem dinheiro, têm ideias criativas que conseguem inovar no negócio. Mas eu vou dar o caminho do ouro. A melhor forma de você inovar é utilizar as ferramentas corretas para identificar aonde pode se inovar. Deus, quais ferramentas são essas? Existem um arcabouço de ferramentas chamado métodos ágeis. São ferramentas específicas que as startups utilizam e que qualquer empreendedor tem acesso e pode aplicar ao seu negócio para identificar uma possibilidade de inovação, seja na área de produção, seja na área de vendas. E existem hoje instituições prontas para ajudar o empresário a inovar. Um grande exemplo disso é o Sebrae. O Sebrae é uma instituição que é financiada, sem fins lucrativos, mas é financiada pelas grandes empresas, onde ela tem programas de incentivo, de consultorias gratuitas, para que o empresário que não tem capital ou que não tem criatividade também possa inovar. Porque a empresa que não inova, ela está fadada ao fracasso, infelizmente. Nós vamos ter um pequeno intervalo agora, Denis. Mas aí nós voltamos daqui a pouco, tá bom? Show de bola. É isso aí, pessoal. Para vocês que estão nos ouvindo também pela 87.5 FM, lembrando mais uma vez que vocês podem interagir aqui com a gente através do WhatsApp da Rádio 3G, o DDD 31 994 88 7601. Estamos recebendo Adeilson Mendes. Grande Adeilson, já esteve aqui em outras oportunidades. Hoje o tema abordado é inovações em meio à crise, um bate-papo muito legal com o Dr. José Geraldo de Moraes. A gente vai para um rápido bloco comercial e daqui a pouco a gente está de volta com mais Direito em Foco. Produção insuficiente ou má absorção de insulina são as causas da diabetes. A doença atinge cerca de 16 milhões de brasileiros atualmente. Comer diariamente verduras, legumes e ao menos 3 porções de frutas pode ajudar a preveni-la. Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras é igualmente recomendável. Respeitar, preservar e garantir a segurança das crianças e adolescentes é um compromisso da sociedade no geral e do poder público. O Disque 100, o Central de Proteção aos Direitos Humanos, tem como principal objetivo fazer a coleta de denúncias onde crianças e adolescentes sofrem violação. Segundo o Ministério da Justiça e da Cidadania, o 100 é um canal que o usuário pode denunciar violências contra crianças e adolescentes, colher informações acerca do paradeiro de crianças e adolescentes desaparecidos, ou até mesmo tráfico de pessoas, independentemente da idade da vítima, além de obter informações sobre os conselhos tutelares. Não desvie o olhar, denuncie. Infelizmente, ainda vivemos a ditadura da beleza. Mulheres, para serem consideradas bonitas, precisam ser magras, ter um corpo sarado e cabelos lisos.
Aquelas que não se encaixam no padrão estabelecido, muitas vezes se sentem mal, deprimidas e inseguras. Muitas delas chegam ao ponto de enfrentarem doenças sérias como bulimia e anorexia. Vamos dar um basta na ditadura da beleza. Todas as mulheres são bonitas ao seu modo. Beleza é diversidade. Não precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue. É uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas. Muito bem, já estamos de volta. Agora são 18 horas e 33 minutos. Hoje, no Direito em Foco, mais uma vez frisando, estamos recebendo através de videoconferência Adeilson Mendes para bater um papo com o Dr. José Geraldo de Moraes sobre inovações em meio à crise. Já estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube e também pelo Instagram. Para você que deseja participar, repetindo o WhatsApp da Rádio 3VL 994887601. Volto a bola para você, Dr. José Geraldo de Moraes. Obrigado, Thales. Só relembrando que nós estamos conversando hoje com o Adeilson, que é contador, tem MBA em finanças, auditoria e controladoria, especialista em lucratividade, empresário, palestrante, diretor da E2PH, consultoria financeira. Então, como já havia falado anteriormente, a Adeilson tem um trabalho muito bacana junto às empresas, entende pequenas, muito, né, doutor? De empresas, e ele estava falando com a gente aqui sobre as inovações e sobre as inovações nesse meio da pandemia e por que das empresas precisam inovar, né? Quais são as técnicas, as práticas e a metodologia para que ele possa inovar. Ele está aí com a gente? Tá sim. Tá ouvindo aí, Adeilson? Tudo certo? Ouvindo perfeitamente. Perfeitamente? Adeilson, nós falamos um pouquinho sobre inovação, nós falamos um pouquinho sobre a importância da inovação para as empresas, né? Como que os empresários precisam inovar, não apenas nesse período de pandemia, mas em qualquer momento da sua vida empresarial e da vida das empresas. Agora, fala um pouquinho para a gente como que a crise pode desenvolver essa inovação, né? A crise é o momento de inovar? Geraldo, pergunta excelente. É muito legal porque toda crise ela acelera um processo de medo. Como assim, Adeilson? Um processo de medo. Grandes empresas, assim como pequenas empresas, precisam inovar, como nós mencionamos no bloco anterior. Só que esse processo, na teoria, ele é lindo. Na prática, é outra coisa. Na prática, o empresário tem medo de dar errado, tem medo de perder dinheiro, tem medo do que as pessoas vão falar. Em épocas de redes sociais, nós temos que tomar cuidado com cada fala, com cada pausa que nós damos aqui, temos que tomar cuidado. Então, quando o empresário vai inovar, ele tem muito medo. E é por esse motivo que as famosas startups, elas crescem tanto. Porque elas não têm medo de inovar. Elas inovam independente de qualquer tempo. Só que na crise, existe uma máxima de que na crise você não tem outra saída. E isso força até os medrosos a inovarem. Pessoas que eram, vou dar um exemplo, em meio a essa pandemia, pessoas que eram totalmente aversas à tecnologia, pessoas que não fariam nunca uma prospecção de vendas online, pessoas que não fariam uma reunião online, de forma nenhuma, tiveram que correr para resolver essa situação e baixar um Zoom, baixar um Google, para poder fazer reuniões online, se adaptar. Donos de empresas que nunca imaginaram colocar seus funcionários em home office. Nunca. Nossa, é doido? Não tem como. Eles não vão fazer nada em casa.
foram obrigados a colocar funcionários em home office. Então a crise, ela querendo ou não, ela acelera o processo para todos, para os medrosos, para os corajosos, porque ela te força, ela gera uma potência de agir pela situação, porque você encontra no caminho meio sem saída, então você precisa agir. Você não tem muita saída, porque quando você está na zona de conforto, que é aquela zona que todo mundo fala, o coaching fala, todo mundo fala, olha, a zona de conforto é muito ruim, é que você está acomodado com a situação. Quando você está acomodado demais, é quando alguém de fora inova e toma o seu espaço. Foi o que aconteceu com a Kodak, por exemplo, é o que aconteceu com os taxistas, que poderiam ter inovado, tinham capital para isso, mas não inovaram. A crise, ela acelera. Não só os medrosos, mas também grandes empresas. Vou dar um exemplo. Nós temos um caso de empresas que inovaram, a Magazine Luiza. Foi um grande exemplo de inovação. Ela estava com um projeto há anos de fazer um lançamento de um modelo de inovação de processos e de marketing. Há anos estudando, pensando, o projeto que ia demorar a ficar pronto. Quando veio a pandemia, lançaram o projeto em 5 dias. O projeto é esse: colocar outras pessoas para vender pela Magazine Luiza. Então hoje, José Geraldo, doutor José Geraldo, se tiver um produto para vender, você pode colocar lá na Magazine Luiza para vender. Foi uma inovação que não estava programada para agora de forma alguma. Eu estava lendo mais cedo, o Frederico, diretor CEO da Magazine Luiza, quando viu a eminência da travação total da economia, automaticamente já lançou esse programa e ainda fez um marketing em cima fantástico, como um salvador da pátria para muitos pequenos empresários. Então, sim, a crise é um momento de inovar. E, usando a criatividade do brasileiro, há casos mais simples, como, por exemplo, a própria máscara. Quando começou a pandemia, usa máscara, não usa máscara, tira a máscara, põe a máscara, faz bem, faz mal, enfim, decidiram que era obrigatório usar a máscara. Quando começou a obrigatoriedade, em toda esquina a gente via pessoas vendendo máscara. E aí no início, eram as máscaras de pano, branquinhas, só que logo depois as pessoas foram inovando. E aí começaram a colocar máscara de caveira, máscara de desenho, e aí daqui a pouco o pessoal via que a máscara sufocava demais, começou a fazer máscara com alcinha para poder respirar melhor, e aí descobriram que a cordinha incomodava e criaram uma cordinha nova. Então a crise, ela impulsiona pessoas que nem eram empreendedoras a empreender. Costureiras que tinham perdido o emprego para a China, porque hoje não se fabrica mais bolsa no Brasil, tudo é comprado da China, voltaram a trabalhar com as máscaras. Grandes empresas de roupa, tecido, pararam sua produção porque ninguém estava comprando e foram produzir máscara. E aí é um caso mais simples, que é do cotidiano, mas tiveram outras inovações que a crise impulsionou e que a necessidade trouxe. Um exemplo é o álcool em gel. Poxa, todo mundo obrigado a usar álcool em gel, e aquele desespero para comprar, e como é que eu faço? E aí logo vieram soluções para que a pessoa pudesse pegar o álcool em gel sem pôr a mão. E aí hoje tem várias ferramentas que, por exemplo, você pisa e sai o álcool em gel. E aí, o primeiro foi você pisa e sai o álcool em gel ali, você não precisa mais pôr a mão. E aí alguém já viu e falou, vamos aproveitar e vou fazer uma publicidade em volta. E agora tem esses painéis com a sua marca da sua empresa, com álcool em gel. Então, as inovações, elas são impulsionadas pela crise. É muito bom a pessoa inovar quando está tudo bem. Por quê? Porque ela consegue se destacar muito rápido. Mas a crise, com certeza, é um momento de impulsionar. É um momento de nos tirar da zona de conforto. Porque você está entre vida ou morte, sobrevivência ou inovação. E aí, quando você não tem saída, você perde os seus medos, você se arrisca muito mais. A ideia de criar um painel com propaganda e álcool em gel poderia ser vista com maus olhos? Poxa, a pessoa está querendo aproveitar da pandemia para divulgar sua empresa. Olha que feio. Mas a pessoa precisava arriscar. Talvez em outra oportunidade ela teria medo. Mas com a crise, ela se encheu de ousadia, fez e deu certo e agora está multiplicado pelo Brasil inteiro. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a crise é um ótimo momento para se inovar. E eu digo mais, tá, José Geraldo? A crise, isso aí é importante anotar. A crise é o melhor momento para as pessoas que ainda não têm uma estabilidade financeira. Como assim, Deus? Como assim? Para quem está com menos dinheiro, a crise é o melhor momento? Exatamente. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o empresário Flávio Augusto da Silva, dono da WhatsApp, escolas de inglês, dono do Orlando City. Ele é um mestre do empreendedorismo do Brasil, uma referência. Ele fala o seguinte, a crise é um momento onde quem está em cima desce e quem está embaixo tem a oportunidade de subir. Tem a oportunidade, não quer dizer que vai subir. Por quê? Porque é um momento que quem tem muita grana, às vezes está fragilizado. Porque está preocupado também com o seu patrimônio, está
pisando no freio, porque o risco dele é aquela velha história, quanto mais alto, maior a queda. Quem está mais embaixo tem mais oportunidade de arriscar, de tentar, de fazer algo novo. E as oportunidades estão aí. Em meio a essa crise, José Geraldo. Carregue! Tenta falar em 5 vezes depressa. Trava a língua? Trava a língua. Em meio a essa crise, olha quantas oportunidades surgiram sem precisar de muito capital. Vender álcool em gel, painel de álcool em gel, máscara de todos os modelos, máscara personalizada. Hoje, os aplicativos de alimentação, o iFood, 99, abriram, porque antigamente, para você vender, com o seu restaurante vender esses aplicativos, era uma burocracia enorme. Hoje não, hoje você, na sua casa, se você quiser fazer sua quentinha, você pode vender por esse aplicativo. Ah, Deilson, mas eu não tenho dinheiro para começar. Eu não tenho dinheiro. A maioria das pessoas que falam que não tem dinheiro, José Geraldo, tem pelo menos um aparelho telefônico de R$900 na mão, que não gera nenhuma receita para ele, mas tem o telefone com o WhatsApp ali bombando. Existe, obviamente, um nível de pobreza no Brasil, pessoas sem renda nenhuma, que são casos à parte. Mas a grande maioria da população que fala que não tem condições de investir, tem ali um celular, às vezes tem um celular, às vezes melhor do que muitos empresários, e preferem ter um bem supérfluo que não vai trazer retorno nenhum, do que investir em algo que pode trazer uma renda para ele. Então, muito mais do que inovar na crise, é ter coragem de desfazer de um celular que vai tirar fotos bonitas e vender ele para poder comprar máscara para revender. Ter a coragem, a ousadia de vender esse celular e pegar R$1.000 e comprar em produtos para fazer um hambúrguer artesanal e vender pelo aplicativo ou pelo WhatsApp, Instagram. Hoje existem tantas formas, existiram tantas iniciativas de apoio ao comércio local, apoio ao pequeno empresário, apoio ao seu amigo. Então, muito mais do que não ter dinheiro para inovar, é ter a força de vontade e pensar fora da caixa. E ainda assim, tem muitas pessoas com dinheiro que podem investir num projeto seu, se for um projeto maior. Então, a desculpa, José Geraldo, a maioria das vezes é nós que criamos para nós mesmos. Para que nós não inovemos, para que nós não tomamos iniciativa, para que fiquemos parados de fato. Então, a crise é um momento de oportunidade, a crise é um momento de inovar, e a crise é um momento de quem está embaixo ter a oportunidade de subir e ganhar algum espaço que ele tanto almejou. Muito bacana. Além das empresas, nós temos também as pessoas que muitas vezes perderam seus empregos nesse momento, né? E elas estão lá desalentadas porque, primeiro, que dificilmente alguma empresa vai abrir vagas nesse período, né? São pouquíssimas as empresas. Aquilo que nós falamos aqui, tem sempre alguém que ganha e tem sempre alguém que perde nessas crises, né? Essas pessoas que perderam o emprego, estão até meio desmotivadas, mas que conseguiram lá um dinheirinho lá para o seu acerto da firma, para o seu FGTS, que estão desanimadas, não sabem o que fazer. Qual que é o caminho que você pode indicar para essas pessoas empreenderem, por exemplo? Né? Quais as instituições, quais os canais, como que ela pode olhar para si e saber qual que é o meu talento, qual que é o mercado que eu devo encaminhar, quais que são o que a crise pode trazer. Você deu alguns exemplos interessantes a respeito, por exemplo, da máscara, a respeito da quentinha, o que for. Como que uma pessoa, não uma empresa, como uma pessoa, ela pode olhar para si e falar assim, agora eu vou empreender. Qual que é o foco dessa crise para que eu possa empreender? Que pergunta excepcional, José Geraldo, porque isso me dá a oportunidade de explicar o seguinte. Você fez uma pergunta que é uma pergunta que eu adoro responder, tá? Essa pergunta é a minha, assim, por quê? Existem basicamente 3 tipos de empreendedores. Existe o empreendedor, que é o empreendedor herdeiro. Meu pai já é um empresário, é dono de um supermercado, ele desiste de trabalhar, ou falece, e eu assumo aquela empresa. Isso não quer dizer que eu tenha capacidade ou não, simplesmente assumir aquele negócio. Existe um outro empreendedor, que é um empreendedor que empreende por oportunidade. O que é isso? Eu passei numa rua e estou vendo que tem vários apartamentos. E olho na região, não tem nenhuma padaria. Poxa, eureka! Se eu montar uma padaria aqui, eu vou atender todo mundo da região. Então eu estou empreendendo por oportunidade. Eu estou vislumbrando ali uma demanda que vai surgir ou que já surgiu e vou atuar em cima.
Existe um terceiro tipo de empreendedor, que é aquele que empreende por necessidade. Que é quem? É justamente aquela pessoa que às vezes ficou desempregada e não está conseguindo emprego. E segundo o próprio Manual de Oslo e a pesquisa GEM de 2018, a grande maioria é profissionais acima de 50 anos de idade, acaba acontecendo muito isso. É difícil a realocação no mercado de trabalho. A pessoa precisa de um meio de subsistência. E aí ela vai empreender não porque ela viu uma necessidade, não porque ela enxergou uma oportunidade, mas porque ela precisa pagar as contas. E por que isso é tão perigoso? Porque a pessoa que empreende por necessidade, ela tem muito mais desespero e muito menos preparo para empreender na maioria dos casos. Porque como ela depende daquele dinheiro, e aí eu quero dar uma justificativa, falar que empreender não existe fórmula mágica, tá, José Geraldo? Se alguém disser para você assim, siga esses 5 passos, você vai ser milionário, primeiro pergunta se essa pessoa é milionária. O que tem de charlatão hoje na internet é um negócio assim, sensacional. Não existe 5 passos para ser feliz. Se existisse 5 passos para ser feliz, a infelicidade já teria sido erradicada do mundo. 17 passos da pessoa altamente eficaz. Então, todo mundo seria altamente eficaz. Era só pegar e aplicar. Não é assim. É erro e acerto. O que dá certo para um não necessariamente dá certo para o outro. Então, o empreendedor, ele precisa se dar a oportunidade de errar, porque vai. Porque é comum em qualquer negócio você começar e ter uma falha aqui, errar por falta de conhecimento, por falta de planejamento. Então, o primeiro passo para quem quer empreender é tenha um plano de negócio no que você pretende montar. Faça um planejamento para saber se esse negócio é economicamente viável, porque corre a oportunidade, pode acontecer de você pegou 20 mil de seguro-desemprego, rescisão e FGTS. Você torrar esse dinheiro e ficar sem os 20 mil, por falta de preparo, por falta de estudo. Então, faça um plano de negócio, procure, por exemplo, você perguntou de instituições, o Sebrae, hoje o YouTube, gente, é uma ferramenta incrível, com vários conteúdos gratuitos. E às vezes, até mesmo uma consultoria, eu dou consultoria para vários negócios que estão iniciando, às vezes você pagar para uma consultoria para te dizer que não vale a pena abrir um negócio, é muito melhor do que você abrir e perder seu dinheiro. Então, faça um plano de negócio. Adeilson, tá, mas eu vou fazer o plano de negócio, mas eu não sei o que montar, é a sua pergunta. Como vislumbrar a oportunidade? Nós estamos em um mundo onde as oportunidades estão pipocando. Estão para todo lado. Então a primeira coisa que você tem que pensar é o que eu sou bom, que as pessoas falam que eu sou bom e que eu posso distribuir para as outras pessoas. Vou dar um exemplo simples. Porque antes de dar o exemplo, eu vou dar um outro mito. As pessoas pensam assim, Adeilson, você precisa empreender. O que vem na minha cabeça? Eu ia ir em Ibirité, escolher uma loja no centro, encher ela de vidro e de roupa e colocar 5 funcionários. Muitas pessoas pensam que empreender é isso. Isso é uma forma de empreender, mas existem várias outras e até mais inteligentes. Então, vou dar um exemplo. Eu sou um auxiliar financeiro, um ótimo auxiliar financeiro. A empresa precisou cortar, eu ganhava bem, a empresa precisou cortar, perdi o meu emprego. E agora, o que eu faço? Vou montar uma loja de roupa? Eu vou montar uma loja de calçados? Eu vou montar uma marcenaria? Poxa, eu tenho uma habilidade em gestão de finanças. Eu sei como lidar com esse fluxo de caixa, contas a pagar e a receber. Eu vi muitas pessoas, e é um caso real, pessoas que começaram a oferecer serviço de BPO financeiro. O que é isso, Adeilson? Terceirização do financeiro de pequenas empresas. Aquele pequeno empresário, sapateiro de fato, marceneiro, ele tem habilidade ali com os móveis, mas ele não sabe nada de gestão financeira. E aquele auxiliar financeiro pode oferecer um serviço para ele, cobrando ali uma manutenção mensal, para poder cuidar da gestão financeira dele. Olha, eu vou programar os seus pagamentos, eu vou organizar suas dívidas para você não atrasar, eu vou fazer a conciliação bancária para que você tenha uma gestão financeira sem precisar se preocupar. Eu não vou ter acesso à sua senha do banco, mas eu vou ver suas contas e vou deixar tudo preparado para você. E aí, vamos fazer conta de papel e de pão, gente, para vocês assustarem. Um serviço de BPO financeiro custa, em média, aí, R$500. É caro. Se o marceneiro, por exemplo, for contratar um funcionário, o mínimo que ele pode pagar para o funcionário é R$1.030 e poucos, que é o mínimo do salário mínimo, fora o INSS, FGTS, vale transporte, alimentação. Então, olha só, o custo para o empresário é metade do preço. Agora, pensa para o empreendedor, para o auxiliar administrativo. 5 clientes, R$2.500. Muitas vezes, com 5 clientes, ele vai ganhar mais ou mesmo tanto que ele ganhava na outra empresa. Sendo que, ao longo do prazo, ele pode expandir isso. E o que o empreendedor
vai fazer? Ele vai precisar de um computador e uma impressora. E processo de vendas, aprender a vender seu peixe. Isso aí é inerente a qualquer um, seja para o dono da rádio, seja para o advogado, saber vender é essencial. Então, dica, procure um Sebrae, procure um consultor, faça um treinamento de vendas e tenha um plano de negócio. Mas existem várias formas, como coisas simples. Adeilson, mas aí o exemplo do consultor financeiro é fácil, porque é visível. Mas e eu que sou, sei lá, eu dava aula de música, e agora a escola de música fechou, o que eu vou fazer? Eu vou vender músicas para as pessoas? E aí existe uma outra coisa, por exemplo, que está muito em voga, que são os cursos online. Quantas pessoas têm talento para música, mas não sabem da técnica da música? Não sabem dos cuidados que tem que ter com a voz? Não sabe discernir lá as letras musicais? Poxa, você pode, hoje, com o celular na mão, gravar um curso e disponibilizar em plataformas para poder vender online. Tem pessoas faturando milhões vendendo cursos online. Então, José Geraldo, você pode sim aproveitar das suas habilidades e dali lançar algum negócio ou, de fato, vislumbrar uma oportunidade em alguma necessidade específica e lançar algum produto. Mas tudo com muito planejamento, com calma, sem desespero. O que eu oriento sempre para o empresário é tenha fluxo de caixa. Deus, mas eu tenho um tio que montou um negócio e deu certo e ele não sabia nada de gestão, não fez nenhum curso. Existem exceções à regra. Mas, se você puder se capacitar, estudar, treinar melhor, principalmente relacionado a vendas, a chance de sucesso do seu negócio vai ser muito maior. Muito bacana. Você, que é o consultor de finanças, um cara muito conhecido nessa área, faz muitas palestras, fala um pouquinho do seu trabalho. Como que o empresário, como que as instituições de classe, como que as pessoas chegam até você para você trabalhar isso com eles? Como que é contratar uma palestra sua? Vende seu peixe para mim. Show de bola. Que pergunta boa, viu, Zé Geraldo? Como é que você vende algo? Resolvendo a dor de alguém. Por que eu contrato um bom advogado? Porque ele vai resolver o meu problema. Por que eu contrato uma palestra do Adeilson? Por que eu contrato uma consultoria do Adeilson? Porque ele vai resolver a minha dor de cabeça. Sabe qual que é o problema, Zé Geraldo? Quando a gente sente uma dor de dente, a gente pensa assim, eu vou no dentista. E aquela dor vai incomodando, e eu vou no dentista. E você pede indicação de dentista. Às vezes você olha no seu caderninho lá do seu Unimed, lá qual que é o seu dentista. Só que no dia seguinte a dor para. Aí o que você pensa? Eu não preciso de dentista mais. Pra que dentista? O mesmo acontece com o empresário. Ele tá ali trabalhando, e aí falta dinheiro na empresa dele. E ele começa a ficar preocupado. Meu Deus do céu, o que será que tá errado na minha empresa? Só que aí depois para de faltar dinheiro e começa a sobrar de novo. Aí o que ele pensa? Eu não preciso preocupar ninguém. E aí, depois esse problema vem recorrente até ele perceber que ele está muito lascado, que ele está muito perdido financeiramente. E ele precisa de uma solução. E aí ele chama o Adeilson para explicar o porquê que ele trabalha e não ganha dinheiro. Quando as pessoas chegam para mim, José Geraldo, a fala é essa: Adeilson, eu trabalho e não vejo dinheiro. E aí eu vou te ensinar a fazer um check-up na sua empresa para você identificar aonde estão os gargalos, aonde estão os furos que está vazando o seu precioso dinheiro. Eu costumo dizer que cada R$1 da sua empresa é R$1 que sai do seu bolso. E cada R$1 que sai do seu bolso é R$1 do seu sonho que deixa de existir. Então eu vou ajudar e ajudo os empresários a tampar o buraco de onde está vazando o dinheiro dele. E aí quando você mexe com o bolso dele, todo mundo quer me contratar. E esse é o motivo de 65 palestras ano passado. Esse ano a meta era maior, mas com base na pandemia, infelizmente, todos os eventos presenciais foram cancelados. Mas as consultorias não param e as pessoas querem resolver. E olha só que interessante, quando todo mundo achou que as consultorias iriam parar, muitas pessoas querem aproveitar esse momento para ver aonde elas estavam errando, para poder, quando voltar, não errarem novamente. Muitas pessoas, a Bíblia, José Geraldo, independente da nossa crença religiosa, é um livro de extremo conhecimento. E lá na Bíblia fala o seguinte: o povo perecia por falta de conhecimento. E hoje eu digo, os empresários perecem por falta de conhecimento. Você pega, às vezes, um marceneiro, eu gosto de dar um exemplo de um marceneiro, porque quem já fez móvel planejado sabe o valor que é. São pessoas que trabalham muito, trabalham bem, têm uma técnica perfeita, mas têm dificuldade com o fluxo de caixa. Passam aperto, às vezes. E isso por uma falta de conhecimento. E a minha missão
E a minha função na Terra é ajudar essas pessoas a entender o que está acontecendo com elas, de forma que ela transforme a dor de cabeça dela em uma empresa mais lucrativa e que cresce a cada dia. Eu te fiz essa pergunta porque eu sempre falo aqui no programa que todos os profissionais devem ser valorizados, né? Todos nós que trabalhamos com profissionais liberais, que trabalhamos com consultoria, seja em qual área for, todos nós devemos ser valorizados, e a importância de cada um de nós para o desenvolvimento da sociedade, né? A importância do contador para as empresas, para as pessoas físicas, importância também do advogado. Nós já fizemos entrevistas com psicólogos, com pessoas de várias áreas diferentes, porque a gente realmente valoriza essa questão do profissional, né? E muitas vezes as pessoas deixam de contratar os profissionais por uma economia boba, né? Uma economia que no final das contas não vai trazer nem mais riqueza nem menos riqueza, vai simplesmente atrapalhar mais ainda o desenvolvimento das suas atividades, porque, como você disse, a falta de conhecimento é terrível, né? Só tem poder quem tem conhecimento. Então, eu acho que a nossa conversa foi muito bacana, eu acho que nós trouxemos alguma luz para as pessoas que estão precisando buscar um rumo nesse cenário pandêmico, né? As empresas também. Acredito que, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. A crise de hoje em dia não é uma crise como, por exemplo, a de 2008, que foi terrível no mundo todo, até mesmo aqui a crise de 2014 aqui no Brasil, porque eu costumo falar que a crise nossa agora é como se fosse um motor super potente, só que sem gasolina, né? Nós somos a gasolina desse motor, nós não estamos conseguindo chegar nesse motor. A partir do momento que a gente consiga chegar nesse motor, esse motor volte a funcionar novamente, nós vamos fazer a economia girar, só que agora acredito de uma forma muito diferente, né? O chamado novo normal vai trazer uma série de inovações. O que nós estamos fazendo aqui agora é uma inovação, né? Transmitindo pela rádio, por via conferência. Até pouco tempo não existia isso, era tudo presencial, né? Exatamente. Muitos convidados não podiam comparecer ao estúdio por falta de tempo, distância, e hoje em dia, veja bem, a gente consegue fazer com qualquer convidado que aceite, tem disponibilidade. Justamente, todos os convidados aceitam, né? Porque a gente consegue detalhes. Inclusive, né, talvez se não tivéssemos aí passando por essa pandemia, inclusive até o Adeilson comentou, né, sobre isso, talvez não estaríamos trabalhando com videoconferência em pleno ano de 2020. Muito interessante realmente isso, né? É uma reflexão para todos nós, né? Com certeza. Então, olha, veja bem interessante, trouxe uma inovação pra gente, né? Inovação para a rádio, né? Justamente. Adeilson, deixa o seu contato, para as pessoas entrarem em contato com você. A melhor forma de me encontrar hoje é através do Instagram. Adeilson Mendes. Jogou lá Adeilson Mendes, obrigatoriamente eu tenho que ser o primeiro. Depois do Instagram, site adeilsonmendes.com. Entre em contato comigo. Minha equipe vai estar sempre disposta a te ajudar, a te atender, para que nós te ajudemos a ter os melhores resultados. Construa uma empresa lucrativa. O tema da minha palestra, José Geraldo, é construindo uma empresa lucrativa. Eu ajudo você a construir um negócio lucrativo. Estou cansado de ouvir empresário falando que trabalha e não vê dinheiro. Essa é a nossa missão. Então, Adeilson Mendes, qualquer lugar que você jogar, seja no Google, seja no Instagram, você vai me achar lá. Muito obrigado pela sua presença, viu? Seus esclarecimentos. Já vou deixar aí um convite para um próximo programa. Nós vamos pensar um tema bacana. Esses temas ligados à consultoria financeira não se esgotam, né? Nunca. As pessoas precisam ouvir sobre isso, as empresas precisam. Daqui a pouco nós vamos retomar, se Deus quiser, a economia, e nós vamos precisar de pessoas como você para nos ajudar também. Tá bom? Estamos juntos. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado, José Geraldo. Foi uma oportunidade incrível estar com vocês essa noite. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Quero dar meu abraço a todos os ouvintes, internautas. Uma ótima noite a todos e até o próximo programa. Bom descanso, doutor José Geraldo. Muito obrigado, Adeilson Mendes, pela participação. Programa absolutamente sensacional, com toda certeza sacudiu os neurônios de muita gente. Pode ter certeza disso. Esse programa ainda vai refletir nas nossas redes sociais, inclusive para você que está ouvindo a gente somente pelo rádio, talvez pela 87.5 FM, vocês podem acompanhar o programa com imagens nas nossas redes sociais, Facebook 3VL e YouTube canal 3VL.
Obrigado, doutor José Geraldo de Moraes. Bom descanso, Adeilson. Um prazer enorme. Esperamos você em outra oportunidade. E a você, ouvinte, semana que vem tem mais Direito em Foco. Rádio 3L e você sempre na mesma sintonia.